Então, para inovar, gente, a gente precisa saber qual é a dor de verdade, qual é o elemento gerador dessa dor. Entendem? Faz sentido? Outro empecilho à inovação: os nossos filtros mentais, as nossas crenças. Nossa, isso. Esses filtros mentais impedem uma comunicação eficaz. Só há possibilidade de inovação se a comunicação for eficaz. E aí, para a comunicação ser eficaz, a gente tem que entender que esses filtros são formados a partir das nossas experiências de vida, nossas crenças, nossos valores. É aquilo que a gente chama de pensamento enviesado. Eu estou com um pensamento enviesado. Tudo bem, todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora vamos lá, então. Primeiro filtro, generalização. Consiste em tomar um fato particular como regra geral. Eu estou vindo aqui porque todos os alunos do sexto ano B ficaram abaixo da média na prova da professora Joaninha. Minha senhora, a senhora me perdoa, eu estou aqui com um relatório. 6 crianças ficaram, a sala tem 35. Quando as pessoas generalizam, elas não encontram a causa raiz. Por isso que os porquês são importantes, porque a pessoa generaliza ou dá uma desculpa. Ninguém gosta de mim. Como é que você faz para poder eliminar os filtros? Pergunta. Eu falei para vocês, a maior habilidade que um grande gestor tem que ter no século XXI é saber fazer perguntas. Quem? Será que não existe alguém à sua volta que gosta de você? E a sua mãe? Apelou, né? Isso é vulgarmente conhecido como choque de realidade. Toma na tua cara. Toma na tua cara. Meu chefe nunca me dá crédito para o que eu faço. Nunca. Já houve alguma situação em que ele te deu algum tipo de crédito? Vocês estão vendo alunos falarem isso. O professor nunca me deu atenção na sala de aula. O professor nunca corrigiu a minha prova corretamente. Eu não posso fazer isso agora. O que que te impede de fazer? Parece que não é uma generalização, tá? O que aconteceria se você fizesse? Como é que eu vou inovar se as pessoas colocam barreiras para não fazer as coisas? Outro filtro, da omissão. Faz com que a pessoa se concentre no que considera importante e despreze o restante. O que importa para mim, eu levo em consideração. O resto. Exemplos. Estou furioso. Com o quê? Com quem? Eu omiti. Com o quê e com quem? Esta abordagem é melhor. Melhor para quem? Melhor comparado com qual? As pessoas odeiam quando eu participo de algumas reuniões e eu começo. Aí o que acontece? As pessoas se preparam para ir para a reunião comigo. Aí, sabe o que que eu estou fazendo? Desenvolvendo as pessoas sem ter que abrir a boca.
Elas pensam 3 vezes que elas falam assim, o Ragazzi vai me perguntar isso. E aí, eu estou fazendo com que elas tenham um pensamento crítico, analítico e menos enviesado. E o nosso trabalho flui muito mais rápido. A gente encontra a causa raiz mais rápido e tem a possibilidade de inovar mais rapidamente. Omissão. A comunicação da nossa equipe é pobre. Como é que seria uma comunicação rica? Pobre em comparação com o quê? Você omitiu. Distorção. A habilidade de fazer mudanças em uma experiência. Mas eu não disse isso que você está dizendo que eu disse. Quantos de nós foi refém dessa tática de algumas famílias e de alguns alunos? Meu chefe não está satisfeito com o meu trabalho. Como é que você sabe especificamente que ele não está satisfeito? E aí? Eu sei que vocês, o que você está querendo. Ô, meu amor, nem eu sei o que eu estou querendo, mas como que você sabe que eu estou querendo? É o gestor mandinar, né? Ele sabe o que eu não sei. Às vezes a pessoa vira e fala assim, já li o seu pensamento. Agora eu peguei. Eu falei, é mesmo? Então me conta. Me conta porque eu não sei. Este é o caminho certo para ser promovido nessa empresa. De acordo com quem? Como você sabe que este é o caminho? Quais são os outros? Às vezes, gente, essas respostas ou essas afirmações que as pessoas fazem, elas não, às vezes não, a maioria das vezes elas não são maliciosas. Algumas são conscientes e maliciosas. A gente tem que estar apenas muito antenado. E qual é o papel do gestor educacional na era da inovação? Tem gente falando assim, oba, tá acabando, chegou no último item, né? Então vamos lá. Administrar, gerir, dirigir, reger pessoas, processos e expectativas em busca da minimização de impactos negativos e ou de novas oportunidades. Ontem a gente falou muito desses desafios, né? E eu esqueci de dizer uma coisa. Graças a Deus que existem esses desafios. Estou com meu emprego garantido por mais 10 anos. Se a escola fosse aquilo que a gente queria, a gente só tinha emprego durante as 3 primeiras semanas do ano. A gente chegava lá e explicava o que o professor tinha que fazer, como os alunos tinham que comportar, como que os funcionários deveriam fazer, a gente perdia a nossa função. O humano é aquele que precisa que alguém dirija, que alguém oriente, que alguém diga não. Isso é muito importante. Administrar, dirigir, reger. 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 Agora você. Mais alto. Vocês juntos. Vamos lá. Muito importante. Geralmente as pessoas sempre pensam nas novas oportunidades, que são os impactos positivos. Não esquece que o melhor líder é aquele ou que evita que os impactos negativos aconteçam, ou quando eles acontecem, verdadeiramente consegue minimizá-los. Isso é muito importante. Não gosta de gente, vai mexer em outra área. Acho que vai ser mais feliz. Sabia que eu devia ter ido tomar uma cerveja.
Então, gerenciar, nós somos gestores, nós gerenciamos coisas, nós gerimos coisas. É exercitar o poder, o ceder e o construir juntos. Eu adoro quando eu falo isso. Olha só, você tem o poder e você exercita esse poder. Exercita esse poder em prol da coletividade. Agora, além disso, você exercita o ceder. Quando você cede? E o construir juntos. Mas aí não, eu sou egoísta, eu sou tarefeiro, só eu sou importante para a escola. Aí as coisas importantes ficam sempre na minha mão e os outros não vai ser construir juntos. Eles estão ali apenas serviçais para servirem o Deus ego que eu tenho. Tá batendo de chinelo mesmo, deixando marca no lombo. Eu sou igual a vocês. A diferença, talvez, é que o meu lombo já descascou um pouco mais. E eu não estou dizendo que eu sou melhor. Ou você não acha que de vez em quando eu me pego e falo assim, não, ragazzi, não, ragazzi, não, não, não. Eu sei que está coçando, mas não. Não, não, não. Aceitar o mundo bunny. Super importante. Exi Força é uma ilusão, controle é uma ilusão, previsibilidade é uma ilusão, conhecimento é uma ilusão. Se você aceita isso, você aceita que precisa inovar. Porque se você é forte, para que você vai mudar? Time que está ganhando não se mexe. Se você tem um controle, se tudo é previsível, se você tem conhecimento de tudo, para qualquer mudança de rota acontecer, inovar para quê? Eu tenho todas as ferramentas. Eu sou o Deus do presente e o oráculo do futuro. Para que eu vou inovar? Vocês já viram a seleção que ganhou da gente 7-1? Como é que ela foi nas duas últimas Copas? Não mudaram. Não mesclaram o novo com o velho para passar know-how. Não formaram sucessores. Por quê? Porque não assume o mundo bunny. O Hernani correu um risco de eu não conseguir voltar a trabalhar. Poderia não ter energia suficiente para sair da cama depois da partida dos meus meninos. E se eu não tivesse formado sucessores? Desculpa, mas se você não forma sucessores, você é um irresponsável. Uma irresponsável. Com você, com as famílias dos seus liderados, com a comunidade escolar. Eu vou falar para o Fernando, pelo amor de Deus, tira esse homem daqui que ele bate forte demais. Com você. Você não forma sucessor, aí imagina que surge um cargo na sua instituição que você vai ser presidente, CEO da instituição. Não pode ser, por quê? Porque se você abandonar o barco, a empresa vai falir. Foi responsável com você.
Irresponsável com sua família, não pode tirar férias direito, não pode fazer absolutamente nada. Fui muito irresponsável com a minha família durante muitos anos. Ano passado, tirei 37 dias de férias para poder fazer aquela escalada lá na Patagônia. 20 escaladas. Claro que falei com as pessoas, porque casos especiais, as pessoas contactavam comigo, mas dependendo do lugar que eu estava, não pegava sinal do celular, ficava 4, 5 dias incomunicável. E responsável com as pessoas que trabalham com você, porque você não dá a elas a oportunidade de elas crescerem. E se você parte, você pode simplesmente, porque tudo depende de você, a empresa entrar num declínio. E responsável com os mantenedores, com as famílias das pessoas que acreditaram naquele projeto. Então, o mundo Bunny é uma libertação. É uma libertação. Super-homem e a Mulher Maravilha não existem. Portanto, sejamos frágeis. Sejamos vulneráveis. Não tenhamos medo de sermos vulneráveis. E olha que interessante. A espécie cujos bebês são mais frágeis é a que dominou todo o ecossistema na Terra. Nossos bebês são frágeis demais. O cavalinho já nasce trotando minutos depois. A gente precisa de cuidado durante 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Mas é porque a gente reconheceu a nossa fragilidade sem saber que evolutivamente a gente está aqui. Aí agora a gente tem que ser super poderoso e não reconhecer a nossa fragilidade. E nós só estamos aqui porque nós descobrimos que nós éramos frágeis e seríamos muito fortes quando estivéssemos coletivamente conectados, estabelecendo laços de conexão com as pessoas. É porque o ego é grande. E aí, então, você tem que ter a capacidade de abrir os seus ouvidos para novas ideias. Ah, não, não vai dar certo, não. Aí deixa o seu subordinado virar para você e falar, mas por quê? Mas por quê? Feitiço virou contra o feiticeiro. A causa raiz vai ser porque eu tenho medo de inovar e me dar mal. Aberto para aprender com o processo. Sai da zona de conforto, porque inovar significa dizer aprender algo novo. Você está fazendo algo que você ainda não fez. Por isso que eu comecei a cozinhar e fazer coisas diferentes, porque eu estava inovando. E aí me arriscava, e aí não adianta só eu chegar ali na cozinha. Eu tenho que chamar um grupo de amigos e fazer uma receita que eu nunca fiz, porque aí eu vou estar, ó, aprendendo no processo e enfrentando o meu medo de fracassar. Quantas são as vezes que eu tenho que pedir pizza? Beleza, mas o meu objetivo era o quê? Me expor ao meu medo, ter contato com ele para poder saber como controlá-lo. Ser flexível. Queria que vocês vissem esse vídeo. Por favor, prestem atenção. É um vidro muito interessante chamado Gorilla Glass. Não é o primeiro. O primeiro é um vidro tradicional. Pegou o vidro tradicional, fez pressão no vidro, simplesmente houve colapso. E o Gorilla Glass, que é um vidro flexível. Parece um plástico, mas é vidro.
E aí, a gente tem que entender isso. A gente não pode acreditar que os nossos liderados são pessoas que não têm visão e que só nós temos visão, que só nós pegamos na mão deles e levamos ele pelo caminho, para a linha de chegada, para a vitória. Nós temos que entender que nós somos parte de uma engrenagem. E numa engrenagem, não importa se você é pequeno ou se você é grande, você tem uma finalidade. Se um dente pular ali, você rompe toda a estrutura da engrenagem. A nossa função é ser uma engrenagem, não ter um ego grande, deixar que as pessoas de alguma forma apareçam, dar a elas um terreno para gerar o quê? A cultura da inovação. Cultura da inovação. A cultura da inovação é, a partir de duas dúvidas, nós podemos ter uma ideia e depois uma iluminação. E aí é muito importante que as pessoas tenham visão e direcionamento. Ter uma visão clara do que é inovação, para que é inovação, como que ela se alinha com a estratégia do negócio. Quais são os setores ou os territórios ou os projetos ou os processos que nós vamos inovar. Porque tem gente que quer inovar, mas não está alinhado com a estratégia. É gastar tempo e dinheiro à toa. Tem que gerar essa cultura que está associada a esse engajamento. Criar mecanismo para elevar a cultura de inovação e oferecer incentivos. E esses incentivos são capacitação e, principalmente, reconhecimento e premiação. Nós gastávamos 10.000 reais por mês para fazer um determinado processo. Espontaneamente, um colaborador nosso conseguiu economizar para a gente passou a gastar 2.000 reais por mês. Em um ano, nós tivemos uma economia de quase 100.000 reais. Ele não só foi reconhecido publicamente, como ele ganhou um bônus de 5.000 reais. Para fazer o que ele quisesse. 5.000 reais? Eu economizei quase 100.000 em um ano. E esse processo se repete todo ano. Agora eu criei um mecanismo. Nova, o que vai ter de gente querendo inovar? Pois é, mas aí então não pode ser assim. Tem que ter um canal para poder inovar. Tem que ter uma estrutura e um processo para inovar. Tem que ter um funil estruturado de inovação. Quem quer inovar, entra com a ideia mandando para esse e-mail. Vai para um comitê para analisar. Depois de analisado, a gente diz, pode testar. Se funcionar. Às vezes funciona e a pessoa ganha uma semana a mais de férias. Às vezes funciona e a pessoa ganha um bônus em dinheiro. Eu criei estruturas e processos para que as pessoas matriculassem os seus desejos de inovação. Isso é muito importante. Pode perguntar, Mariana. Professor, você acha isso válido para qualquer tipo de engajamento que a gente queira ter na equipe? Eu acho que isso vale para quando o engajamento realmente agrega valor. Agora, a gente tem que entender que é mais ou menos o seguinte: se todo. É porque eu estou falando de inovação necessariamente, tá? Uhum. Porque diferenciações para coisas que não geram grande valor, isso é função das pessoas. Então, existem determinadas coisas que são que nem tomar banho e escovar os dentes. Tem que fazer todo dia, que senão fede. Uhum. Né? Então, se virar e falar o seguinte, olha só, poxa vida, a gente está gastando aqui
2 resmas de papel, a gente poderia gastar meia. Não, aí eu já vou fazer um incentivo e tal. Eu posso fazer um incentivo de falar para a pessoa parabéns e tal, mas, por exemplo, esse incentivo, que é um incentivo, uma premiação mesmo, né? Isso é para quando realmente agrega grande valor. Porque senão também vira banal. Então, Eles ficam esperando sempre ter a premiação para fazer sempre qualquer para coisa, fazer né? alguma coisa, Que é a função deles. para fazer alguma coisa. Então, isso Uhum, precisa estar muito claro, tá. tá? E recursos e infraestrutura. Aprovei. Beleza, o cara precisa de 3 computadores, 2 impressoras. Eu falo assim, não tem dinheiro. Ué. Como não? Então, essa é a nossa função, buscar dinheiro. Precisamos ter orçamento e capacidade de execução de projetos. Ah, mas ó, essa inovação eu vou precisar de contratar um headcount de mais 5 pessoas. Não, não posso dar. Mas não vai gerar valor? Se vai gerar valor, ou vai fazer a gente poder cobrar mais, ou a gente economizar alguma coisa. Isso chama-se investimento, não é custo. Mas tem gestor que só consegue olhar para o presente. Às vezes é mais importante o gestor pegar um financiamento no banco, pagar determinados juros, porque depois de 2 meses, até o final do ano, ele pagou o financiamento e ainda teve lucro. Então é isso que a gente tem que pensar. Porque se a gente não tiver tudo isso, as pessoas não sabem para onde andar, não sabem que direção tomar. Alinhar expectativas com a base da realidade. As pessoas querem inovar e estão pensando numa coisa que é do outro mundo. Querem disruptar e aí vão gastar um tempo enorme do tempo dela para disruptar e talvez isso não aconteça. E o ser humano é problemático. Dá uma olhada aqui, ó. Teve gente que colocou o gato no micro-ondas para secar o gato morreu e foi reclamar com processou lá nos Estados Unidos a fabricante do micro-ondas, que dizia que no manual não dizia que não podia secar gato lá dentro. Jesus, me chicoteia, me benza, me guarde, me tira daqui, né? Não está alinhado com a realidade. Então, isso é imprescindível. E alinhado com a realidade, fazendo aquilo que a gente chama de postura smart. Toda meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante, tem que ter tempo suficiente para ser feita. Porque essa inovação, ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante, tem que ter tempo. Smart em inglês é inteligente. Então a postura tem que ser inteligente. Se você não der essas condições, e acompanhamento de tendências. Não adianta. Se você, às vezes, eu estou usando o aplicativo do banco, vejo uma coisa que é um negócio super legal e mando fazer no aplicativo do Bernoulli. Se você não acompanha o que está acontecendo, você não sabe qual é a hora de agir. Isso é muito importante e relevante. E lembrando que, dependendo do tamanho, é difícil mudar de rota. O Titanic viu o iceberg lá na ponta. E Rose começou a gritar: Jack, Jack, Jack! E o capitão falou: agora não tem o que fazer, porque a inércia vai fazer a gente bater. Aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você é, principalmente se você é grande, se você não perceber a tendência, na hora que a tendência começar a ser vista por você, é o iceberg que você viu e não tem mais tempo de evitar. E aí, acabou-se. E avaliar os resultados. Não adianta você inovar, achou que o primeiro resultado foi bom e aceitou.
Tem que avaliar, avaliar e avaliar. Porque se você não é esse cara que está aqui, ó, experimentando, esse cara é o Torben Grael, no Magia 4, ele é o capitão, ele está ali experimentando as coisas, vendo como que as coisas funcionam, avaliando o processo e interagindo com esse processo. Senão não vai dar. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou ficar aqui se vocês tiverem alguma dúvida. Curtam o feriado. Semana que vem a gente vai, ó, mais para frente, tá? Que Deus esteja com vocês, vocês sejam muito felizes. Foi incrível estar com vocês, tá? Curtam. Obrigada, viu, professor? Boa noite. Obrigado. Obrigado. Valeu Ragazzi. demais. Boa noite Bom a todos. demais. Obrigado. Valeu, Boa noite, gente. turma. Boa noite. Ficando perto de você, a gente fica mais inteligente. Obrigado, Ingrid. Você é um cara sensacional. Um grande amigo. Valeu, gente. Boa noite a todos. Ragazzi, um abração a você e a família, tá, meu amigo? Valeu, querido. A sua família também, viu? Tchau, tchau. Ô, Ragazzi, posso te fazer uma pergunta? Assim, Claro, querido. Sem problema. quando você falou sobre os tarefeiros, a gente não ser um deles, o que você diria para aquela pessoa que se sente na posição de ser um tarefeiro hoje? O que essa pessoa tem que fazer para sair desse lugar que é muito difícil? O primeiro passo você já deu. Já identificou que é tarefeiro. Uhum. A segunda delas é o seguinte: listar todas as tarefas antes de começar o dia e dizer assim: se eu tivesse apenas 1 hora para trabalhar no dia, o que aqui não faria falta de eu fazer? Uhum. No início você vai identificar 1, 2, ou vai ter dificuldade até de identificar alguma. Mas na hora que você começar a identificar, você vai virar e falar assim: então quer dizer que essa tarefa aqui eu posso passar para alguém. Uhum. Então, isso é imprescindível. Vou te dar um exemplo, assim, exagerado, tá? Então, imagine que eu tenha que cortar a grama de casa, que eu tenha que e beber cerveja com os amigos, e que eu tenha um churrasco com a minha família. Se eu tiver mais 1 hora de vida, o que eu escolheria? Família. Minha família. E aí, se eu for esperto, eu ainda consigo fazer o seguinte: eu ainda chamo os meus amigos para poder ficar com a minha família e poder beber nessa última 1 hora. Aí você consegue perceber o que é a essência. Essa técnica é uma técnica que funciona muito em muitos momentos, né? Até para a gente poder não valorizar coisas que a gente acha que é pequena, né? Se eu tivesse mais 2 semanas de vida, eu ficaria chateado com isso? Então deixa para lá. Uhum. Então, é incrível. Quando a gente está emocionalmente muito mal, a gente usa essa técnica. Se eu tiver 1 hora só, se eu tiver só mais 1 semana, o que isso verdadeiramente é prioridade? Porque a resposta é a prioridade, né? Uhum. Tudo Sim. aquilo que de alguma forma a gente disser assim, posso passar para outra pessoa, ou eu não faria, ou não faria diferença, não é prioridade. Né? Tenta fazer essa, e aí você me conta. Tá. Tá? Beleza. Esse negócio, quando você vê, você já fez 30 Já tá coisas, Exatamente. já tá no meio. Então, assim, eu ainda quero chegar nesse ponto de eu sou um tarefeiro, mas estou 3 anos, 5 dias.
É isso mesmo, Gabriel. Beleza, Ragazzi, obrigado, viu? Valeu, querido. Um grande abraço para você. Obrigado. Bom feriado para Gente, vocês aí. bom feriado para todos vocês, gente. Tchau, tchau.